Boa noite, pessoal. Eu sou Felipe Genari, um dos orientadores acadêmicos aqui Daqui para Fora, e é um prazer estar hoje aqui com vocês. Eu que vou conduzir aqui a nossa conversa de hoje para falar sobre um tema que, né, eu que converso muito aí com os jovens, famílias interessados em estudar fora, que acho que desperta bastante atenção, né, que é, será que vale a pena estudar nas faculdades no exterior, se não for para as melhores do mundo? Então, para quem está começando aqui a assistir os nossos eventos. A gente sempre segue uma agendinha aqui, então onde eu gosto de começar falando um pouco sobre a Daqui para Fora, para quem está, né, começando a nos conhecer agora. Depois eu vou falar um pouquinho sobre essas universidades e vou trazer muitas das oportunidades que são ofertadas em todas as faculdades no exterior. Vou dar um exemplo de um aluno nosso, né, como que foi a história dele, como ele construiu, e no final eu abro para as perguntas de vocês. Tá? Eu imagino que a minha parte, pessoal, deva durar aqui em torno de 25, 30 minutos, e depois eu fico disponível aqui para responder as perguntas. Então, para quem ainda não conhece, a Daqui para Fora é uma consultoria que, desde 2001, prepara os jovens para fazer graduação no exterior. Né? Ao longo desses anos já foram mais de 3.500 jovens através dos nossos programas. Eu, inclusive, fui um deles, fui cliente da Daqui para Fora em 2007, estou aqui desde 2014, então tive o privilégio aí de acompanhar diversos alunos e famílias passando por essa trajetória. Nesses anos, a gente já enviou mais de 30 mil applications, então hoje a gente tem, né, uma base de dados bem consolidada e muitos dos nossos alunos, né, foram aprovados em algumas das principais universidades, muitos com bolsa de estudos, mais de 700 milhões em bolsas de estudos. Hoje, aqui na Daqui para Fora, né, grande parte do nosso time também teve a possibilidade de estudar no exterior, mais de 40 profissionais fizeram faculdade fora do Brasil. Eu acho que isso ajuda muito na questão de passar experiência para as famílias, de alguém que já viveu, né, o processo, para os alunos também, né, afinal de contas é um mundo novo, países novos, e essa experiência acaba auxiliando bastante. Aí já fica aqui o meu primeiro recado, pessoal. Eu vou colocar aqui no chat para quem está começando a entender mais sobre o assunto, né, quer ter uma ideia das chances de estudar fora. A nossa equipe, a gente desenvolveu uma análise de perfil, onde vocês respondem algumas primeiras dúvidas e já dá para a gente ter uma primeira ideia das chances de vocês em conseguir estudar no exterior. Né? Então, fala um pouquinho de preferências, áreas de interesse, orçamento planejado, e a gente consegue ter essa primeira análise. Então, fica aí minha recomendação para quem está começando a entender um pouco mais sobre o tema. Depois, já quero também divulgar alguns dos nossos próximos eventos. Então, na semana que vem, a gente vai ter um sobre uma das principais preocupações aí que eu vejo dos estudantes, que são as extracurriculares, quais são as mais importantes, como que se impacta no meu processo seletivo. Depois, na outra semana, tem uma sobre bolsa de estudos, e no dia 11 tem uma falando sobre intercâmbio, né, mitos e verdades, o quanto que te ajuda para fazer faculdade no exterior. Então, eventos aqui bem legais sobre temas muito, né, que despertam muitas dúvidas entre os alunos e famílias. Já fica o convite para esses próximos eventos. Aqui, né, esse slide tem algumas das principais faculdades, essas mais famosas, que todos conhecem, que a gente teve alunos aprovados. E aí, o tema de hoje é justamente esse. Será que só são essas faculdades principais, essas 15, 20 melhores que todo mundo conhece, que faz sentido você considerar, né, quando vai estudar no exterior? Será que não vale a pena ir para fora se não for nessas outras universidades? E aí eu quero começar falando sobre, né, todas as oportunidades que são oferecidas nas faculdades no exterior e não só nessas faculdades que todos conhecem. Né? Aqui eu separei alguns dos principais temas que eu vou abordar durante, né, a conversa de hoje. E o primeiro deles é a excelência acadêmica dessas universidades. Então, hoje, quando a gente olha no principal ranking mundial, que é o ranking aqui da Times of Higher Education, das 100 melhores faculdades do mundo, 67 estão nos países aqui, né, onde a gente atua, Estados Unidos, Reino Unido, Holanda e Canadá. E aí, se a gente tira, né, as 15, 20 que todo mundo conhece, sobram muitas outras universidades que são muito boas e que existe uma grande possibilidade de que ou você nunca ouviu falar, ou ouviu falar e não sabia que era tão boa. E aí eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, nos Estados Unidos, a University of Michigan é número 24 desse ranking mundial. Eu conheço de muita gente que sabe, conhece a universidade, mas não sabia que ela era tão forte. A University of Wisconsin-Madison, no estado de Wisconsin, é número 58. Essa universidade há muito, muito menos gente conhece, algumas vezes já mencionei, já vi pessoas falar, mas eu nunca ouvi falar dela. Aí tem exemplos também na Europa, como por exemplo a Universidade de Manchester, todo mundo na Europa conhece, né? Oxford, Cambridge,
UCL, diversas outras faculdades, mas nem todos sabem que a University of Manchester é tão bem ranqueada, assim como a Universidade de Groningen, na Holanda, está entre as 80 melhores do mundo. E um outro exemplo aqui no Canadá, a Universidade de McMaster, também está entre as 100 melhores, é número 80. Então, acho que é legal vocês conhecerem, ouvirem alguns nomes diferentes, porque não necessariamente você não conhecer a universidade significa que ela não é boa, e principalmente que ela pode ser muito bem ranqueada, mesmo que você não conhece. E aí, né, mostrar esses números, tá entre as 100 melhores, ainda fica um pouquinho distante da nossa realidade, então é legal a gente trazer para o nosso contexto aqui no Brasil, dentro desse ranking. E aí a gente precisa ampliar ele um pouco para as top 300. A primeira brasileira que aparece nesse ranking está entre 200 e 250, que é a USP. E aí, nessa faixa de ranking, a gente tem várias faculdades, né, nesse mesmo posicionamento no exterior. Então, se a gente for tomar como base aqui no Brasil, um jovem que se prepara muito bem para estudar fora, a sua chance de ser aprovada numa faculdade que o ranking acadêmico é melhor que a brasileira, ela é alta, porque você tem uma grande variedade de faculdades muito bem posicionadas. E a razão disso, né, não tem nada a ver deles serem melhores do que a gente, nada disso, é simples e puramente uma questão de investimento. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de algumas universidades, de quanto cada uma delas investiu em pesquisa, e a gente consegue ver que são, né, números muito expressivos. E, mais uma vez, trazendo para a nossa realidade uma base de comparação, no Brasil, nesse mesmo ano, foi investido no Ministério de Ciências e Tecnologia inteiro 870 milhões de dólares. Então, você pega uma única universidade no exterior que muitas vezes vai dobrar, né, ou chega quase dobrou aqui o investimento. Então, é claro que quando a gente fala de faculdades fora, por conta de todo esse investimento, acaba gerando muitas possibilidades e oportunidades para os alunos que muitas vezes aqui a gente não teria. Um primeiro deles que eu gosto bastante é como que funciona o modelo de aulas, né? Como a gente vê muito nos filmes, aquelas faculdades gigantescas, a gente tende a achar que as aulas todas são naqueles auditórios muito grandes. Mas a verdade é que isso acaba acontecendo nas aulas introdutórias. A proporção de aluno-professor no exterior, ela é bem baixa. Aqui, né, qual que é a média geral do país nos Estados Unidos e no Reino Unido? E aqui alguns exemplos específicos de universidades. Então, a Universidade de Michigan, que tem 45 mil alunos, a proporção é de 8,3 professor por aluno. McGill, que tem mais de 50 mil alunos, 13 alunos por professor, desculpa. Então, assim, esse contato com os professores, ele é muito próximo, acaba gerando diversas oportunidades para os alunos, e o legal no exterior é que esse contato não é só dentro de sala de aula. Todo professor tem que ter o que eles chamam de office hours. São horários que eles ficam disponíveis para atender o aluno fora do período da sala de aula. Isso acaba servindo não só para os alunos tirarem dúvidas, mas para ficarem próximos dos professores, fazerem bons contatos. Já teve muitos casos de estudantes nossos que conseguiram oportunidades de cartas de recomendação para pós-graduação, ou cartas de recomendação para empregos a partir desse contato com os professores. Então, vocês vão conseguir, sim, ficar próximos dos professores no exterior. Ainda falando um pouco sobre a parte acadêmica, um ponto que se destaca no exterior é a grande variedade de cursos ofertados pelas faculdades. Tem universidades que têm mais de 500, 400, 600 cursos de graduação. Então, tem muita variedade, né? Tem muitos dos cursos que a gente conhece muito bem aqui, economia, administração, marketing, ciências da computação. Tem algumas áreas que eu vejo que não são tão valorizadas, especialmente as áreas artísticas, né? Cinema, música, atuação, e que lá tem um grande investimento para isso. E também tem uma infinidade de cursos que ou não existem aqui, ou estão só começando, né? Ainda não são tão desenvolvidos, como engenharia de nanotecnologia, neurociência, segurança digital, inteligência artificial. Então, quando eu converso com os jovens aí que ainda não se identificaram com nenhuma área, estão procurando, eu sempre recomendo, entra no site de uma faculdade no exterior, você pode acabar, né, encontrando alguma coisa que combine com você. E tá aí um outro ponto que é muito interessante, especialmente do modelo americano, que ele não obriga o jovem a tomar a decisão do curso que quer fazer logo de cara. Os 2 primeiros anos nos Estados Unidos são gerais, então lá muitas universidades têm um currículo muito flexível, que permite o estudante trocar de curso durante a universidade, nos 2 primeiros anos, ou até mesmo começar como indeciso e bater o martelo até o final do segundo ano da faculdade. Os 2 últimos anos das faculdades de lá são bem focados nessa área de interesse,
Isso é bem interessante também, porque possibilita os alunos a fazerem uma dupla graduação. Foi até o que eu fiz na faculdade, eu fiz administração e marketing. A gente tem vários casos aqui de duplas graduações, tem alunos que fazem em áreas bem relacionadas, tipo economia e finanças, ou duas áreas relacionadas a business, ciência da computação, ciências políticas e relações internacionais, mas tem alguns também que fazem áreas distintas. Tem um aluno nosso, o Gabriel, que faz design de games e psicologia, e aí no dia que eu descobri que ele estava fazendo isso, eu perguntei para ele o porquê, e aí ele falou que ele queria criar personagens mais complexos, e para isso ele precisava entender melhor a mente humana. Deu uma resposta que me satisfez. Então, assim, é muito interessante porque vocês jovens vão poder explorar mais de uma área e não precisam ficar tão concentrados em uma coisa só tão cedo, e a gente vê que essa é uma tendência, né, no mercado de trabalho. Agora, talvez o ponto que eu particularmente mais gosto nas faculdades no exterior, que são as oportunidades de envolvimento extracurricular, as organizações estudantis. Na minha faculdade, eram 286 organizações, então tem de tudo que vocês possam imaginar: robótica, investimento, empreendedorismo, simulação da ONU, grupo de pesquisa, pesca, teatro. Eu tinha uma amiga na faculdade que era do grupo de canto a capela só de música da Disney. Então, literalmente, tem tudo mesmo que vocês possam pensar. E é legal que cada um desses clubes tem o estudante que é o presidente, o vice-presidente, a pessoa que cura de eventos. Tem esses clubes mais voltados para mercado de trabalho, que já vão te preparar para os desafios futuros, vão, né, enfim, te dar uma vivência mais de mercado mesmo. E tem outros que são mais sociais, e que você vai conhecer pessoas com interesses em comum, que vai te ajudar a se adaptar no dia a dia de sala de aula. Aqui mais alguns exemplos de clubes. Outro ponto que eu acho que aqui, né, se destaca bastante é a infraestrutura das universidades. Então, aqui eu podia trazer, né, assim, as mais famosas, que todo mundo conhece e tal, e aqui tem alguns exemplos de faculdades não tão conhecidas e que têm excelente infraestrutura, como, por exemplo, a University of Delaware. Aqui é o centro de finanças da universidade, e a gente tem um aluno que está no clube de investimento dessa faculdade. Ele e mais 8 jovens têm autonomia para gerir um fundo de $150 mil na Bolsa de Valores. Ele está no 2º ano de faculdade. Então, acho que não dá para ser mais, né, mais experiência prática do que isso tão cedo na universidade. Agora, um exemplo aqui da Universidade de Amsterdã, na Holanda, e eu gosto bastante não só dessa faculdade, mas da Holanda como um todo, porque fora do Reino Unido é o país que mais oferta cursos em inglês, né, na Europa. Eles têm também, né, para os alunos que têm a cidadania europeia, tem um custo-benefício bem interessante. Então, a Holanda tem se tornado cada vez mais um destino procurado pelos nossos estudantes, por conta desse bom custo-benefício, além da excelência acadêmica. Agora, exemplo aqui da Trinity College, que fica em Dublin, na Irlanda. E ela eu trouxe aqui porque ilustra um pouquinho, né, especialmente na Europa, o quanto a gente tem de universidades que são, né, históricas. Aqui, a biblioteca dessa universidade, que foi fundada em 1592, ela é um ponto turístico da cidade. Quando a gente fala de faculdades europeias, a gente encontra muito sobre isso, né, faculdades que literalmente fazem parte da história. Ela, apesar de Harry Potter não ter sido gravado aqui na Trinity, ela lembra muito, né, as salas lá de Hogwarts. Outro exemplo legal, a University of James Madison, que fica na Virgínia. Essa universidade ela é bem legal para alunos pensando em cursos mais relacionados a artes. Eles têm 5 teatros dentro da universidade. Esse que vocês estão vendo aqui tem capacidade para 600, né, telespectadores. E esse exemplo eu gosto bastante também, que é o exemplo da Universidade de Utah, porque contextualiza um pouco o quanto as coisas são dinâmicas lá no exterior, né? Então, essa era uma universidade que, até alguns anos atrás, ela não era tão reconhecida assim na área de empreendedorismo, mas recebeu doações bem generosas de ex-alunos, e aí eles fizeram várias reformas, evoluíram muito com o centro de empreendedorismo da universidade. Hoje ela está entre as 10 melhores, né, na área de empreendedorismo, está se tornando um hub aí enfim, de inovação e empreendedorismo. Para você ter uma ideia, nesse centro, eles construíram um dormitório específico só para alunos que querem empreender. Assim, esses jovens ficam mais próximos, trocam mais ideias, de repente surgem grandes empresas. Então, ela evolui muito no ranking, né? Então, todo esse investimento, né, que vem para as universidades acaba, né, interferindo lá na ponta para os estudantes que estão por lá.
Outro ponto super legal de faculdade no exterior é a multiculturalidade das universidades. A média, pessoal, quando a gente fala aí desses países que a gente atua, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Holanda, é que de 10 a 20% dos estudantes são internacionais. Então, vocês vão conhecer gente de tudo quanto é lugar do mundo. E aí eu trouxe um exemplo da Universidade de York, no Canadá. Ela tem mais de 55 mil alunos entre graduação e pós-graduação. São mais de 10 mil alunos internacionais de 172 países diferentes. Então, assim, vocês vão estar morando num lugar que vocês literalmente vão viajar o mundo, conhecer novas culturas sem sair da universidade. É uma oportunidade que realmente muda a vida, né, que é difícil a gente ter alguma coisa nesse nível similar aqui no Brasil. E as faculdades de lá são super reconhecidas por ter gente de tudo quanto é lugar. E o legal é que a possibilidade de ter essa experiência não se restringe só na universidade. As universidades no exterior oferecem muitas oportunidades de intercâmbio durante a graduação. E aí eu trouxe o exemplo da NC State, que tem mais de 300 programas de intercâmbio diferentes para alunos de qualquer tipo de curso. Eles têm, por exemplo, para alunos que estão fazendo administração, você pode fazer um semestre ou um ano na Universidade de Copenhague, na Dinamarca. É legal que esse ano você não perde nenhuma matéria, então quando você volta para NC State, você segue, né, na mesma toada e vai se formar no mesmo período, se você não tivesse feito intercâmbio. Tem essa mesma possibilidade para alunos de ciências da computação e engenharia na Politécnica de Hong Kong, na China. Eles têm também um campus da Schema Business School, que é uma universidade francesa. Ela tem um prédio dentro da NC State, então muitos alunos franceses vão para a NC State, assim como muitos alunos da NC State vão lá para a França. E por último, aqui um exemplo bem legal também, que é super comum, são os intercâmbios de curta duração. Eles têm um para Gana, para alunos de Relações Internacionais e Ciências Políticas. Você passa um mês em Gana, estudando como que o desenvolvimento e a globalização têm afetado nas mudanças culturais do país. Seguindo aqui, né, nessas muitas oportunidades, uma outra que acho que é uma grande preocupação não só dos alunos, mas dos pais, é recolocação e oportunidades no mercado de trabalho. E as faculdades no exterior, elas são muito preocupadas em trazer o máximo de oportunidades de estágio durante o período do curso no exterior. Eu trouxe mais um exemplo aqui da Universidade de Austin, de Texas, em Austin, e eles têm diversas iniciativas, por exemplo, o Hooked, que é tipo um LinkedIn só para ex-alunos, empregadores e atuais alunos da universidade, para que eles se conectem. Eles têm também o que eles chamam de on-campus interview, que periodicamente, né, empresas vão lá para a universidade para recrutar alunos para estágio, e aí o que o estudante tem que fazer é literalmente ver qual empresa está interessada em alunos da minha área, se inscrever e estar preparado para a entrevista. E eles têm também as famosas feiras de carreira, que isso acontece bastante em todas as faculdades, né, nos Estados Unidos, enfim, em outros países também, onde as empresas vão lá para entrevistar estudantes, conhecer, né, já fazer essas conexões. Então, faz parte do papel da faculdade orientar esse aluno. Eles também têm centro de carreiras dentro da universidade, que vai te ajudar a preparar currículos, se preparar para entrevistas. Então, todos esses recursos são, né, disponibilizados para os estudantes. E aí eu quero mostrar para vocês esse vídeo, que eu acho que ele é bem curtinho aqui da Universidade de Minnesota, mas ele dá uma boa contextualizada, né? Um segundinho. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Ele dá uma contextualizada, assim, de tudo que eu expliquei aqui para vocês. Bom, não deu vídeo, depois no final eu tento colocar aqui para vocês, pessoal. Vamos voltar então aqui. Bom, então quando a gente fala, né, sobre graduação no exterior e todas essas possibilidades, é muito mais do que simplesmente comparar o ranking das universidades. Apesar de lá terem muitas faculdades super bem ranqueadas, a experiência no exterior é muito mais do que isso, né? É uma grande oportunidade de desenvolvimento para vocês jovens em diversos aspectos diferentes, né? Alguns aqui que a gente destacou, aprender a se virar sozinho, mas aprender a se virar sozinho em um ambiente, poxa, super seguro, com gente de todo quanto é lugar do mundo. Então, é uma oportunidade que abre muitas portas. Eu sei que tem muita gente que tem um interesse, de repente, em seguir uma carreira profissional no exterior e fazer a graduação, né, uma excelente porta de entrada para isso, mas tem muitos jovens também que têm um interesse em voltar para o Brasil. E aqui tem alguns exemplos de empresas que têm programas específicos para quem se formou no exterior.
Hoje tem cada vez mais empresas brasileiras também que têm oportunidades de estágio, eles chamam de summer internships, que são estágios no meio do ano, né, que é o summer lá no hemisfério norte, e aí essas empresas, né, abrem essas vagas para que alunos brasileiros fazendo faculdade fora tenham oportunidade de estagiar e já vão fazendo conexões e contatos. E eu sei que cada vez mais jovens também têm aí o sonho de empreender, de abrir suas próprias empresas. Aqui tem alguns exemplos de empresas abertas para ex-alunos daqui para fora. Então, fazer faculdade no exterior também pode abrir suas perspectivas, te dar novas ideias, né, e até coisas que você pode aprender lá, de repente, implementar e abrir aqui no Brasil. Tá? E aí, para, né, acho que contextualizar todas essas, ou algumas dessas oportunidades, hoje eu vou contar para vocês a história de um aluno nosso, o Henrique, e como ele aproveitou tudo que a faculdade que ele foi estudar oferecia. Ele é um aluno, né, que foi natural do Rio de Janeiro, e em 2017 ele começou o curso dele na USF, uma faculdade que fica em Tampa, na Flórida. Pesou muito para ele nessa escolha o clima. Ele era do Rio de Janeiro, então ele não queria estudar num clima muito frio, e aí a Flórida, obviamente, casava muito bem com isso. Ele também acabou tendo uma bolsa nessa faculdade, mas ele ficou um pouco preocupado porque a universidade ela era número 103 do ranking americano, e aí na cabeça dele, poxa, 103, será que eu vou? Será que vai me dar oportunidade suficiente? Será que faz sentido? Mas ele visitou a faculdade, gostou bastante, e aí ele decidiu que iniciaria o curso dele lá. Chegando na faculdade, uma das preocupações dele, e aí acho que de muitos jovens, né? Será que eu vou me adaptar? Será que vai dar certo? Será que eu vou fazer amigos? Ele, particularmente, sempre foi muito apegado aos pais, mas já na primeira semana foi bem legal para ele, porque a faculdade tem o que eles chamam de Orientation Week. Então, alunos internacionais chegam com uma semana de antecedência, e aí o campus está só para esses alunos, é uma semana de adaptação. E ele comentou que já no primeiro dia ele já fez amigos e se sentiu muito em casa. Então, isso ajudou bastante ele, e já tirou esse peso, sabe? Será que eu não vou me adaptar? Será que não vai dar certo? E começando no primeiro semestre da faculdade, ele estava muito preocupado de, pô, preciso ir bem, quero ter boas notas. Então, foi a primeira coisa que ele focou. Falou, bom, vou focar em bem academicamente. E esse é um ponto super importante para quem está pensando isso lá fora. Lá, pessoal, as suas notas vão importar bastante. Não só durante a universidade, para você, de repente, conseguir bolsas adicionais que você pode aplicar, mas na hora de você ir atrás de um emprego ou oportunidades de estágio, eles sempre vão perguntar sobre as suas notas. Então, ter boas notas vai te abrir portas. No primeiro semestre, então, o Henrique focou nisso, deu certo, ele teve, das 5 matérias, ele teve 4 A's e um B, e aí, chegando no final do primeiro semestre, ele achou que estava na hora dele começar a aproveitar as oportunidades da universidade. Aí ele chegou lá no quarto, no dormitório dele, fez um to-do list de tudo que ele queria, né, conquistar aí ao longo da faculdade. E aí ele se destacou algumas. Ele falou que ele queria conseguir um trabalho no campus, participar de uma organização estudantil. Uma coisa que ele viu que ele tinha ficado encantado é que você pode ser um embaixador da universidade, né? Isso tem na USF, em várias universidades do mundo, e é uma posição que você ganha bastante prestígio e tal, então ele queria fazer isso também. Queria fazer um double major, que é se formar em 2 coisas ao mesmo tempo, um estágio, e aí ele queria construir tudo isso, porque no final o objetivo dele era conseguir se formar com uma oferta de empregos. Então ele traçou lá todas as estratégias dele, e aí começou a colocar elas em prática. A primeira organização que ele conseguiu se envolver foi a Brasa. A Brasa é a organização de estudantes brasileiros que tem em muitas universidades aí espalhadas pelo mundo. Inclusive, já fica até uma dica, pessoal, para quem estiver pesquisando sobre alguma faculdade, poxa, não estou encontrando bastante informação, pesquisa se tem uma Brasa dentro dessa universidade, que eles podem te ajudar bastante. Ele conseguiu uma posição bem interessante lá, que chamava, né, Development Analyst. O que ele tinha que fazer era ajudar, né, os alunos, os brasileiros, e conectar eles com oportunidades de trabalho em empresas. E ele comentou que era uma posição, geralmente para alunos mais velhos, mas por ele acabar ficando amigo do presidente da Brasa já no primeiro semestre, isso acabou ajudando ele. Foi aí que ele já começou a perceber também um pouco dessa importância do network. E aí, beleza, passou lá um semestre trabalhando, só que ele queria, né, esse trabalho não era remunerado, e ele falou, bom, tá na hora de eu começar, né, a aplicar para posições e tentar ganhar uma graninha. E aí ele aplicou para algumas delas e conseguiu um trabalho bem legal, que era trabalhando para o governo estudantil da universidade. Então, todas as universidades lá no exterior têm um governo mesmo, tem as pessoas eleitas e tal, e a posição dele era tipo fazer um meio de campo entre o governo estudantil e os estudantes
para entender quais eram as demandas, né, para tentar trazer para o governo, assim, levar para a universidade. E foi um processo seletivo longo, ele falou que teve várias dinâmicas de grupo, foi contratado, e aí beleza, ele ficou 1 ano nessa posição, se deu super bem, acabou que ele, poxa, deu super certo, ele conseguiu implementar várias iniciativas, e no final dessa experiência, o time lá do governo estudantil decidiu tornar o que era uma posição, uma equipe de 5 pessoas. Então, com 20 anos, depois de 1 ano e pouco, lá 2 anos de faculdade, estava lá ele aprendendo a contratar pessoas, montar processo seletivo, fazendo uma série de coisas, algo que ele jamais, né, imaginaria. E aí, beleza, começou a entrar, né, no terceiro ano da faculdade. Foi aí que ele definiu também, ele já tinha definido, na verdade, o curso que ele queria fazer, que era Business, mas ele decidiu que queria fazer uma dupla graduação, né, e decidiu fazer Business e Economia. Ponto super legal da faculdade dele lá, alunos que têm boas notas podiam aplicar para um programa que você teria um mentor ou uma mentora de uma empresa local para te ajudar a se desenvolver na carreira. E aí ele acabou sendo aprovado para esse programa e teve uma mentora do Citibank que começou a guiar ele. Chegando nesse terceiro ano de faculdade também, ele começou a aplicar para alguns programas de summer, de intercâmbio, desses que eu expliquei para você. Acabou que ele foi aceito em um na Itália, conseguiu uma bolsa de $3.000 durante esse programa, ficou 4 meses lá, que ele teve, né, ele foi para estudar business, mas depois, a última parte, ele teve a oportunidade de viajar, de conhecer vários lugares. Aí, beleza, chegou o terceiro ano de faculdade, né, finalizando ele estava começando a ler os post-its e faltavam ainda algumas coisas. Uma delas era tentar virar um embaixador da USF, que também não é um processo seletivo fácil, e aí ele falou que foi um processo seletivo de meses, dinâmica, uma série de coisas, mas no final do terceiro ano de faculdade, ele conseguiu a tão sonhada posição que ele queria, virou embaixador da universidade, e ser um embaixador acaba te privilegiando de vários aspectos, você se conecta com muitas pessoas, conhece gente, te abre uma série de oportunidades, né? Então foi algo que agregou bastante para ele. E ele precisava de algumas coisas também, ele não tinha feito nenhum estágio formal, né, que fosse numa empresa fora da USF ou em alguma atividade fora da USF, ele aplicou para alguns e ele conseguiu um estágio na Tech Data durante o verão, né, do terceiro para o quarto ano. Foi algo bem legal para ele também, era uma empresa, né, de tecnologia, que já deu uma outra bagagem para ele de conhecer, de sair um pouquinho só do ambiente, né, universitário. E aí foi para o último ano de universidade. E uma coisa que ele aprendeu bastante aí nesses anos é que nos Estados Unidos e no exterior de uma forma geral, você precisa aplicar com bastante antecedência, né, para os trabalhos e tal. Então ele começou, não quis esperar até o final do último ano para começar a pesquisar, encontrar oportunidades profissionais. E aí um belo dia eles tiveram uma feira de carreiras lá na USF, né, daquelas que eu trouxe aqui para vocês, e ele foi lá, né, botou o terninho dele, todo bonitinho, foi visitar, ver os stands que estavam por lá. Um desses stands ele passou no stand da Deloitte, né, uma consultoria que muita gente conhece, e ele conversou com o representante da universidade, da empresa, e ele mencionou que lá tinha uma vaga, né, de entry-level, uma posição que ele se interessou bastante. E aí ele foi, aplicou, né, deixou o currículo. Naquela mesma semana, chamaram ele para fazer, né, uma entrevista. Ele estava no primeiro semestre do último ano, tá, pessoal? Então, ele tinha um bom tempo aí de faculdade. E acabou que ele recebeu a proposta. Então, antes mesmo de se formar, ele recebeu uma proposta da Deloitte para, né, assim que formado, iniciar enfim, o trabalho por lá. E aí ele teve um período que ele falou que foi o melhor ano dele de faculdade, né, o final, onde ele já estava com um emprego garantido, e aí ele teve a oportunidade de, enfim, curtir bastante, viajar pelo país, e aí ele se formou, né, na universidade, e o legal, começou a trabalhar na Deloitte, isso no ano passado, e também, mais uma vez, já adiantado, ele aplicou para o visto de trabalho. Uma vez que você se forma no exterior, você vai ter um período que você pode trabalhar, isso vai variar de país para país, e depois de aplicar, ele conseguiu o visto de trabalho, hoje está morando, né, nos Estados Unidos, está feliz da vida, trabalhando na Deloitte, né, com esse visto desde o ano passado, e aí ele deixou algumas das dicas aqui, né, do que ele fez, 5 dicas aqui que serviram aqui para ele na USF. Eu vou deixar para vocês darem uma lida, e eu gosto bastante da história dele, porque é uma que a gente vê muito aqui, sabe, dos jovens que vão fazer faculdade no exterior e que aproveitam
tudo que as universidades oferecem, de fato, você tem tanta e tanta oportunidade que, sabe, assim, são inúmeras e que isso acaba se refletindo lá na frente, né? Então, não é uma história única, a gente tem várias como a dele, e é por isso que a gente fala que, obviamente, você vai tentar sempre para as melhores faculdades possíveis, mas não são só as melhores do mundo, as 10, 20 primeiras que muitas vezes a gente conhece, que vai, né, te ofertar uma série de oportunidades que talvez você não encontraria da mesma forma aqui no Brasil. E aí, pessoal, queria, né, abrir para as dúvidas e perguntas aqui de vocês. Para quem chegou aqui no meio, pessoal, antes de começar a perguntar, eu deixei ali no chat um link de análise de perfil, para quem quiser, né, avaliar as chances de estudar no exterior. A nossa equipe desenvolveu essa análise, você responde algumas dúvidas, a gente tem essa primeira ideia inicial da chance de cada um. Eu vou deixar também aqui no chat como, né, estudar fora é uma coisa muito pessoal, cada aluno é um aluno, cada um tem os seus objetivos, tem uma necessidade de bolsa, um curso. Vou deixar aqui um link para vocês, para quem quiser agendar um bate-papo, né, uma conversa com um dos nossos especialistas para tirar dúvidas aí específicas sobre o processo. Tá? Eu vou deixar também os nossos contatos, eu vi que cheguei algumas perguntas. Só deixa eu colocar aqui o link da consulta. E aí eu já começo a responder as dúvidas de vocês. Perguntaram aqui se é possível receber o PowerPoint por e-mail. Sim, quem quiser receber, pessoal, a apresentação, coloca, por favor, o e-mail no chat, que aí depois eu copio aqui todo mundo que deixou o e-mail e mando o PPT da apresentação para vocês. O Martim Pereira, ele perguntou aqui, qual a diferença entre faculdade no Reino Unido, no Reino Unido e na Holanda, em termos de aplicações? Martim, eu vou até pegar uma apresentação aqui, um segundinho, que aí ajuda para te mostrar. Um segundo. Mas tem algumas diferenças, sim, tá, na Europa. Um segundinho. Então, assim, no Reino Unido e na Holanda, nós aqui de currículo brasileiro, a gente precisa fazer um ano preparatório para ingressar na universidade, se chama Foundation. Agora eu vou compartilhar aqui para vocês. Então, assim, nós aqui, a gente tem um ano a menos, né, de ciclo básico escolar durante todo o período escolar, se comparado com quem está nesses países. Então, por conta disso, eles julgam que você precisa fazer esse primeiro ano preparatório, que chama Foundation, que em muitos casos já é dentro da própria universidade. No Foundation, você precisa já estar bem certo do curso que você quer, e aí muitas vezes vai acontecer uma própria migração direta na faculdade que você está, do Foundation já para a universidade depois. Os cursos lá normalmente são de 3 anos. Tá? Então, acho que essa é a principal diferença em modelo de ensino. Em aplicação, eu diria que é bem parecido. A diferença é que não vai precisar de, comparado com os Estados Unidos, SAT ou ACT, e normalmente eles têm menos redações, você vai ter um personal statement só. Tá? Então, essa é a diferença no application, e aí você tem foundation. A gente chegou aqui um e-mail aqui do Fábio, deixa eu botar aqui. Uma pergunta anônima. Você tem alguma dica de site onde podemos achar universidades não tão famosas que fazem o nosso perfil? Olha, tenho sim algumas, onde dá para você pesquisar bastante. Para quem está, né, pensando em algumas das principais referências aqui, Times of Higher Education, tem rankings globais de vários aspectos, e lá tem muitas universidades, então dá para você encontrar bastante coisa. Para quem está pensando nas faculdades americanas, eu usaria muito o US News, que lá também tem muitas universidades. Tá? Então, acho que esses são os dois mais gerais aqui que dá para vocês, sim, conhecerem. Vamos lá aqui. O pessoal tem... agora que eu vi, o chat está desabilitado. Deixa eu tentar habilitar para vocês, pessoal. Estranho. Pessoal, vocês podem testar de novo, acho que agora o chat está habilitado. Eu mudei aqui uma... ótimo. Se puderem de novo, pessoal, depois eu vi que um monte de gente mandou aqui no Q&A. Ótimo. Mandou no Q&A. Pode, por favor, colocar no chat, que aí fica mais fácil para eu copiar e colar todos de uma vez. Eu vou até colocar para vocês aqui esses sites de referência. Deixa eu aqui no chat. US News, Times of Higher Education.
Legal, vi que todo mundo colocou no chat. Obrigado, pessoal. Vai ficar bem mais fácil para eu acompanhar aqui depois. Chegou uma pergunta aqui anônima. Quais são os principais tipos de bolsa de estudos? São dois. Tem as bolsas por mérito. Essas bolsas podem ser mérito acadêmico, que aí vai ser baseado nas suas notas escolares. Mérito artístico, que aí é baseado nas suas habilidades na área que você quer estudar. E aí, geralmente não, 100% são só para quem está indo fazer cursos relacionados a artes, tipo cinema, atuação, música, entre outros. E bolsas por mérito esportivo, essas são para atletas de alto rendimento, e aí quem vai conceder essa bolsa é o treinador. Tá? E tem também as bolsas por necessidade financeira. Essas são em faculdades americanas e normalmente nas faculdades de nível acadêmico muito alto, onde todo mundo aí já tem um mérito acadêmico, e aí acaba que eles vão avaliar, né, a capacidade financeira da família, né, e entre outros. O Lucas aqui perguntou sobre o World University Ranking. Sim, esse é um deles também. Tá? Tem alguns outros que você podem procurar. World University Rankings, tem o QS, que eu acho que se não é o mesmo, QS World University Rankings, que também são um bom site aí para vocês terem mais informações, tem niche, então são vários sites que dá para você encontrar mais sobre as universidades, além do próprio site das faculdades. Uma pergunta aqui da Maria Eduarda. Em geral, quais os requerimentos de uma bolsa acadêmica? Notas SAT, GPA? Então, vamos lá. Maria Eduarda, vai variar muito de faculdade para faculdade, mas eu diria que o mais comum é uma combinação entre média geral escolar, que é o GPA, e SAT. Um ponto bem importante para vocês ficarem atentos quando forem aplicar ou forem pesquisar uma bolsa por mérito acadêmico, é assim, tem universidades que só de você enviar a sua candidatura, você automaticamente vai ser considerado para uma bolsa por mérito. Normalmente, quando é assim, a própria faculdade vai ter no site dela quais são os critérios. Então, aqui você precisa ter uma média tal no escolar, tirar uma determinada nota no SAT, e aí você já vai receber resposta de aprovação com essa bolsa. Tem algumas outras que você vai ter que fazer uma candidatura específica para a bolsa. Então, ela é uma bolsa por mérito acadêmico, mas muitas vezes acaba que eles vão pedir uma redação, querer saber um pouquinho sobre as suas atividades extracurriculares, e aí você tem que fazer um application. Então, super importante, quando estiverem pesquisando, né, entender qual tipo de bolsa por mérito. Uma outra pergunta anônima, se em relação à nossa mentoria, se a gente consegue descontos por necessidade, dependendo do perfil socioeconômico, né, da família. A gente tem um programa de bolsas, né, inclusive a gente teve esse ano para, né, alunos de escolas públicas ou alunos de escolas particulares que têm bolsa e que não teriam condições de nos contratar. E a gente também avalia caso a caso, dependendo de um aluno, né, que socioeconomicamente não poderia nos contratar. Então, entre em contato conosco que a gente pode, sim, avaliar. Uma pergunta anônima aqui, como podemos calcular o GPA? Eu recomendo entrar em contato conosco, a gente consegue te ajudar, né? Vou até deixar os nossos contatos aqui também, a gente consegue ajudar nesse cálculo. Também, se você quiser, de maneiras mais simples, colocando ali no Google como calcular o GPA, tem várias ferramentas que vão poder te ajudar, mas basicamente você vai, né, somar todas as suas notas e dividir, aí cada nota tem um peso, mas é legal, entre em contato conosco ou procura no Google que você vai encontrar maneiras, não é tão complexo assim, pelo menos um cálculo inicial para mais ou menos ter uma ideia. Nessas em que se aplicar, que você já é automaticamente considerado para a bolsa. Caso você não consiga a bolsa, você é automaticamente desaprovado ou você pode ser aprovado, mas notificados que não teve bolsa. Sim, Maria Eduarda, para a segunda parte. Na verdade, vamos lá. Se ela te considera automaticamente para a bolsa e você atinge aquela nota para a bolsa, normalmente você vai receber a resposta de admissão junto com a bolsa, porque ela é automática. Se você não atingiu o necessário, você pode ser bem aprovado, mas não ter a bolsa. Quando é bolsa por mérito, Maria Eduarda, não vai interferir na sua admissão. Tá? Então, acho que essa seria o ponto X da pergunta. Né? Se você está aplicando ou se a faculdade tem uma bolsa por mérito, isso não vai mudar nada na sua chance de ser aprovado.
A Luísa fez uma pergunta aqui no chat. Eu posso aplicar para mais de um tipo de bolsa e depois escolher a que mais cobre os custos? Sim, Luísa, a gente já teve alguns casos de alunos que tiveram combinações, sim, tipo bolsa por necessidade financeira, mas bolsa por mérito acadêmico. Normalmente, quando você tem uma bolsa e outra, elas, na verdade, elas se somam. Já teve aluno também de bolsa por mérito artístico, mas bolsa por mérito acadêmico, então é possível sim. Na verdade, você nem precisa escolher qual que cobre mais, você pode somar as duas. Tá? Então, isso é possível. Imagina, Luísa, de nada. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Bom, caso eu não tenha mais nenhuma dúvida, pessoal, queria primeiro agradecer, né, a todos aqui pela presença. Ah, vou deixar aqui os nossos contatos. Não sei se eu já coloquei no chat ou não. Acho que não. E super estimulo vocês aqui, entrem em contato conosco, né, tem bastante informação, eu sei que cada projeto é único, cada pessoa tem os seus objetivos, então fiquem à vontade aqui para nos contatar. Eu vou mandar um e-mail aqui para vocês, tá? Vou anotar aqui o e-mail de todos, vou mandar um e-mail com a apresentação, mas fica aqui meu muito obrigado, pessoal, uma boa noite e uma excelente semana a todos. Obrigado, tchau, tchau.